Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Gênesis, capítulo 33. A reconciliação de Jacó e Esaú. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: "Quem são estas pessoas que estão com você?" Jacó respondeu: "São os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo." As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. "E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho?" perguntou Esaú. Jacó respondeu: "São presentes, meu senhor, para garantir sua amizade." "Meu irmão, eu já tenho muitos bens," disse Esaú. "Guarde para você o que é seu." Mas Jacó insistiu: "Não, se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável, é como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais do que suficiente." Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então Esaú disse: "Vamos andando, eu o acompanharei." Jacó, porém, respondeu: "Como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu senhor em Seir." "Está bem," disse Esaú, "mas, pelo menos, permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo." Jacó respondeu: "Não é necessário. Para mim ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante." Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Por isso, aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã-Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado, por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Eloé Israel. Capítulo 34. Vingança contra Siquém. Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o Eveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou, mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai Amor: "Consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela." Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha, mas, como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó.
Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo assim que souberam o que havia acontecido. Ficaram abalados e furiosos porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Hamor fez um pedido a Jacó e seus filhos. Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para nossos filhos e nós entregamos nossas filhas para seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio. A terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então, o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu me case com ela, implorou. Eu lhes darei o que me pedirem. Seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Hamor, uma vez que Siquém tinha violado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados, como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas, se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Hamor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinham pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros de sua família e foi com seu pai Hamor apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nesta terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas. Mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco se todos os nossos homens forem circuncidados como eles são. Se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nossos. Aceitemos a condição deles e deixemos que se estabeleçam entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com Hamor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então massacraram todos os homens de lá e mataram Hamor e seu filho Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois e os jumentos, tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e as mulheres como prisioneiras. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e Levi: vocês arruinaram minha vida. Serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam:
Por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Capítulo 35. O retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alon-Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois, derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. A morte de Raquel e de Isaque. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estava a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Éder. Enquanto moravam ali, Rúben teve relações com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Estes são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Azer. Estes são os filhos que nasceram a Jacó em Padã-Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai Isaque em Manri, perto de Quiriate-Arba, hoje chamada Hebrom, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros.
Isaque viveu 180 anos, deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com duas moças de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Também se casou com sua prima Basemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu à luz um filho chamado Elifaz. Basemate deu à luz um filho chamado Reuel. Oolibama deu à luz filhos chamados Jeús, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, além de seus rebanhos e o gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe de seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não era suficiente para sustentá-los. Portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Este é o relato dos descendentes de Esaú, os edomitas, que viviam na região montanhosa de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tina, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz um filho chamado Amaleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses são os descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Oolibama, filha de Aná, neta de Simeão. Seus nomes eram Jeús, Jalão e Corá. Esses são os descendentes de Esaú, que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Estes são os chefes de clãs descendentes de Elifaz na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Naate, Zaerá, Samá e Mizá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Reuel na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú e sua mulher Oolibama se tornaram os chefes dos clãs de Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Esses são os clãs que descenderam de Esaú, também chamado de Edom, cada um identificado pelo nome de seu chefe. Os habitantes originais de Edom. Esses são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Oreu, que habitava na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Esses são os chefes dos clãs Oreus, descendentes de Seir, que habitavam na terra de Edom. Os descendentes de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã se chamava Tina. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto enquanto levava os jumentos de seu pai para pastar.
Os descendentes de Aná foram seu filho Dizon e sua filha Oolibama. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Itrã e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zaavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Estes, portanto, foram os chefes dos clãs Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os clãs Oreus são identificados pelo nome de seus chefes, que habitavam na terra de Seir. Reis de Edom. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadade, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Hadade quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadade morreu, Samilá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor. Quando Samilá morreu, Saul, da cidade de Reobote, próximo ao Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Quando Baal-Anã, filho de Aquibor, morreu, Hadade foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mesabe. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Timna, Alvá, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses são os chefes dos clãs de Edom, relacionados de acordo com seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassado dos Edomitas. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.